Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Vocês já sabem qual é o nosso ritual. E é por isso que a gente chegou a 106 mil inscritos. Vocês já vão clicando em curtir. E se você não é inscrito ainda, e muita gente assiste o canal sem ser inscrito, inscreva-se agora e principalmente compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, Twitter, todos os lugares que você puder. A gente não vai ter Cachorrada Podcast essa semana aqui no canal. Semana que vem nós teremos 2 cachorradas. Eu estou fazendo algumas mudanças lá no cenário. Farei algumas, vocês já estão percebendo algumas mudanças. Quem é fã de carteirinha aqui já sentiu. Outras mudanças virão, então, para chegar tudo no lugar, semana que vem, 2 Cachorradas Podcast. Agradecer o Igor Galo Volpe pela ajuda, porque eu não sei ligar nenhuma furadeira sozinho. Bom, bora falar sobre Galo e Caldense, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Hoje, lá no Alterosa Esporte, foi muito difícil a gente fazer um rascunho de escalação por diversos fatores. O principal deles é a quantidade de peças nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Dodô, que passou por uma cirurgia, e o Mariano, que está se recuperando de uma lesão. Então, a partir do momento que você perde 3 laterais do seu elenco, você perde peças em todos os setores do campo. Godinho e Alonso por suas respectivas seleções, Vargas, Savarino, Arana e o Everson, que foi convocado, mas ainda hoje conseguiu jogar. Mas você começa a ficar meio maluco para conseguir desvendar qual escalação usar. Ele poderia colocar o Tietê na lateral esquerda, ele poderia colocar o Alan na lateral esquerda, ele poderia colocar o Caleb na lateral esquerda, ele poderia jogar com 3 zagueiros e não utilizar lateral esquerdo, dando mais liberdade para o Keno, sem exigir tanto que o Keno voltasse o tempo todo até a linha de defesa, né, já que teria alguém ali como cão de guarda o tempo todo. Infinitas possibilidades. Eu só não esperava realmente que o Rubens fosse o escolhido pelo Antônio Mohamed. E parabéns, Antônio. Se está à disposição no elenco do Atlético, tem que ser usado. Eu acho que o Rubens foi pouco utilizado, foi sem dúvida disparado, o grande destaque do Galo em 2021, depois do Campeonato Brasileiro em que tinha campeão, no Campeonato Brasileiro Sub-20 2020, acabou em janeiro de 2021, e depois no restante da temporada o Rubens se destaca. Até então era o Guilherme Santos, que agora está lá no Sub-23 do Red Bull Bragantino, e acho que tinha sido pouco utilizado. E se está à disposição no elenco, tem que usar. Ou tá ou não tá. Pra minha empresa é assim, não pode estar, mas tá, mas se eu precisar, não sei se eu conto com ele. Igual médico. Você tá com o médico ali no plantão, ou ele sabe ou ele não sabe. Precisou? Posso contar? Então pronto, ponto final. O Atlético, historicamente, sempre teve medo de acionar esses meninos da base quando precisou. E semifinal de Campeonato Mineiro, final de campeonato, se tá à disposição no elenco, tem confiança, treinou, sabe o que está fazendo, não pense antes de colocar, não pense 2 vezes. Para com esse medo de usar o que é nosso. Bola rolando, pênalti pro Atlético, tuitei lá, já, pô, impressionante, 3 mil curtidas, 300 RT, vocês gostam de uma treta, hein? Impressionante. E postei o seguinte no meu Twitter, Rafael Slim, galera, mais do que nunca não estou respondendo mensagem em rede social porque aí mostrar, a mesa aqui tá cheia de trabalho, trabalhando muito mesmo, então tenho abandonado um pouco as redes sociais. Tuitei assim lá no Fire Slim: a pressão funciona mesmo. Pênalti claro para o Galo, mas o árbitro tem medo de marcar. Depende do VAR, como aconteceu em 2021. No Brasileiro 2021, o Galo teve muito pênalti porque os árbitros tinham que consultar o VAR e ali constatavam que não tinha como brigar com a imagem, estava ali. Para eles repetirem o que aquela turma fez na década de 70, o José Roberto Wright, Aragão, Arnaldo César Coelho, que sempre foi um bom menino nos programas, mas a gente sabe também que ele está na lista lá também. O árbitro tem que ser muito cara de pau para ser o Simon de novo, para fazer o que o Simon fez na Copa do Brasil. O cara tem que ser muito cara de pau. Claro que eles, vez ou outra, são. Alguns são até premiados com microfone para comentar, mas decidiram 1, 2, 3 campeonatos brasileiros e vão comentar. Mas hoje tem imagem, o cara, nossa, eu vou ter que marcar pênalti pro Galo. Porque tá aqui a imagem, tá mostrando. Continua no tweet. Esse medo acontecerá também no Brasileiro 2022. Graças a uma campanha forte do Eixo,
abraçados por uma minoria em Minas Gerais. Gado de Mauro César. Nunca como eu sou amigo da imprensa, cansei de brigar com o Rodrigo Rainer aqui defendendo jornalista, defendendo imprensa, mas tem muita gente que é gado de Mauro César, sabe? Quer acompanhar. Prefiro pensar que é por medo de pressão. Torcedor do Cruzeiro pressionou lá na porta da Cicobi, pressionou na porta da Federação. Eu vou fazer o meio termo aqui, porque senão eu tenho que ficar em cima do muro o tempo todo, né? Pressiona os árbitros estão com medo de marcar pênalti que acontece. O árbitro foi no VAR e em 30 segundos percebeu que tinha sido pênalti sim. Outro medo que acontece na mídia. Medo de falar que realmente acontece pênalti pro Galo. Por que para colocar personagem de reality show com plaquinha de pênalti pro Galo tem coragem, é leão, e para mostrar o que aconteceu em 81 com o Flamengo, exaltam Zico, Júnior e uma base de seleção brasileira? Aí são gatinhos, né? Aí nunca compraram briga com o queridinho. Para entrar no meme lá de que é pênalti pro Galo, colocam plaquinha e tudo mais. Morrem e se cagam de medo quando precisam falar a verdade e que são realmente pênaltis bem marcados a favor do Atlético, assim como tem pênaltis bem marcados a favor do Palmeiras e pênaltis bem marcados a favor do Flamengo lá no Rio de Janeiro. São times que estão na área o tempo todo e se não estão conseguindo parar na bola, estão parando com falta e é pênalti, sim, senhor. Bom, falei de medo daqui, medo dali, abaixa a adrenalina. Sabe o que você tem que ter medo? De verdade, você que está me assistindo tem que ter medo? Medo de colocar seu carro na estrada sem o cuidado que ele merece. Sem olhar os freios, sem trocar pneu que já passou da hora de trocar, sem fazer todo o mapeamento do seu carro. E onde você faz isso? Na Rio Claro Pneus. Eu já deixo sempre aqui as redes sociais, sempre falo que você tem desconto se você for Galo na veia, sempre falo que você tem desconto se você está assistindo o pós-jogo em qualquer uma das 6 lojas de Belo Horizonte, de uma loja em Contagem e uma loja em Betim. E nunca deixe o WhatsApp para você. Então pega o papel, a caneta e anota aí. O DDD é 31, o telefone é 99155 4466. 99155 4466. Você liga lá, você chama no WhatsApp e tira toda a sua dúvida. Agora sim, eu tô calminho porque eu dei uma dica legal para vocês, que é a Rio Claro Pneus. Deixei a polêmica de lado, voltei a ser o Faelzinho Paz e Amor. É porque eu passo muito pano para, eu confesso, passo muito pano para jornalista e para imprensa às vezes, mas tem hora que também que a gente fica por aqui, né? Porque começam a se cagar demais de medo, com medo de pressãozinha de meia dúzia e não falam que estão diante dos olhos. Vamos lá. Ô Turco, nesse caminhão diário de mensagens que eu recebo, o Turco tem sido muito bombardeado nessas mensagens. O Turco pega um trabalho que não é fácil de se pegar, um trabalho que foi campeão de tudo em 2021 e fantasma no futebol assombra demais. Dou sempre o exemplo do Jorge Jesus, que assombrou qualquer um que passou pelo Flamengo depois. Qualquer um que passou pelo Flamengo depois de 2019 não conseguiu trabalhar. Foi campeão, levantou taça, pressionado e balançando no cargo. Então, sim, receber um bom trabalho é legal, mas você tem toda essa pressão. Aí ele tem um problema de calendário, porque no dia... Eu estou tentando lembrar a data do Flamengo na Supercopa, dia 20 de fevereiro, se eu não me engano. Ele já precisa deixar o time ok, ele precisa testar peças que estavam emprestadas para os outros clubes, como o caso do Vitor Mendes, do Castilho. Ele precisa adaptar peças que chegaram ao esquema de jogo, como o Ademir. Ele precisa entender como vai funcionar alguns lugares, como por exemplo, está chegando o Godin, esses reforços que chegaram, o Otávio, e está saindo o Alonso. E principalmente, ele não pode fazer uma ruptura, uma mudança brusca do trabalho do Cuca para o trabalho dele. O Mariano, o Guga, algumas peças falaram abertamente em coletiva sobre, olha, ele está mantendo até agora o trabalho do Cuca e depois do Flamengo ele começou a implementar as ideias dele. Contra a Caldense, no primeiro jogo agora, na última rodada do Campeonato Mineiro, uma saída de bola fluindo um pouquinho mais, triangulações, acionando o tempo todo na ponta, legal, muito legal, senti uma evolução, não sei se pela presença do Zarate, já eu falo sobre ele, mas senti uma evolução e me coloquei a pensar aqui. De vez em quando eu sou o Pedro Scooby do Camisa 12, eu fico travado aqui meia hora pensando sobre situações do Atlético. Eu falo, cara, será que o que estava me desagradando no modo de trabalhar nos primeiros jogos
do Turco era ter que manter o trabalho do Cuca, e entendo, não é que o trabalho do Cuca é ruim, é o treinador ter que segurar um trabalho para não existir aquela ruptura que eu falei, e depois conseguir colocar as ideias dele. Vou tentar dar um exemplo. Como é que eu vou dar esse exemplo? Eu estou usando um método do meu trabalho lá no Lateral do Esporte, de representar o Atlético, papapá. Leopoldo Siqueira tá lá, fez uma cirurgia de hérnia de disco lá, da idade dele acontece muito, Isabel tá de férias, eu saio do cargo de comentarista representando o clube de futebol e tenho que representar. É um exemplo bosta que eu dei agora, mas é mais ou menos isso. Eu tenho que fazer algo diferente, seguindo a linha daquela pessoa ali, para depois voltar para a minha função. Então talvez agora, depois do Flamengo, é que o Turco começou um trabalho, ou seja, depois do dia 20 de fevereiro, completando em quase um mês, que ele começa a colocar de forma efetiva as ideias dele. Consigo ver sim evolução desde o Flamengo, desde o Clássico, consigo já ver alguma ideia de jogo, e ainda acho que todas as vezes que o Galo começa uma intensidade, que começa a massacrar demais o adversário, ele passa a jogar, ele cai de 80% da capacidade de uso da CPU dele, ele vai lá para 40%, 30% e segura e pisa no freio claramente. O Atlético, o Galo, creio eu, conseguiria fazer até mais de 4 no Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil, no jogo de do Mineirão. E eu acho que tira sim o pé do acelerador. No último pós-jogo eu fiz uma lista de quantos jogos o Atlético ganhou com mais de 2 gols de diferença na temporada de 2021. E era um time que realmente ganhava com 1, 2 gols de diferença. Você não precisa usar toda a sua carga de intensidade. Quantas bolas o Everson pegou com perigo hoje? Lembro de uma bola aos 40 minutos do segundo tempo em que o jogador tira 2 da jogada assim e finaliza, e o Everson faz uma defesa muito bonita. O Rafael fez uma no fim de semana, mas talvez não esteja goleando, mas ganhando com tranquilidade. O Galo está assim. Passado o jogo aqui, já bastante tempo que o jogo acabou, eu assisto os melhores momentos dando pausa para ver, né? Mas ainda com a bola rolando, eu tuitei a saída de bola do Atlético. O Nacho vem para trás dos zagueiros, então tá o Nathan Silva e o Hever abertos, e o Nacho atrás deles para essa construção de jogada. O Hever se adianta, muita categoria no passe, já falo dele, e o Jair está na área para finalizar. Ou seja, o Turco mexe um pouquinho realmente na estrutura do que fazia o Cuca, e até, voltando um pouquinho mais, o Sampaoli. O Sampaoli até abriu o Guga para ficar na linha dos zagueiros. O Cuca já gostava que o Alan voltava um pouquinho para essa construção de jogada. E o Turco dá indícios de que ele quer o Nacho Fernandes nesse time titular. Ele insiste, ele conhece o Nacho. Antes do Brasil, nós atleticanos assistimos 10 minutos de Libertadores aqui do Nacho, 20 minutos ali, um joguinho aqui, um joguinho ali. Ele acompanhava realmente o futebol argentino, sabe do potencial de Nacho Fernandes. Então ele, olha, eu quero fazer dar certo com o Nacho Fernandes. Dá indícios disso e de que vai tentar de qualquer jeito. Ele coloca o Nacho Fernandes realmente lá na base da jogada para construir e dar liberdade para o Jair, principalmente quando é um adversário que não está incomodando tanto o seu goleiro. Então essa jogada ficou muito claro. O Hever é acionado na ponta esquerda, lança, é o Jair quem finaliza na área. O Zarate estava no banco de reservas, não sei se por ter jogado no fim de semana e está voltando de um longo período de inatividade, mas não mexa no meu Zarate, Turco. Eu sou o Felzinho Paz Amor, mas você viu no começo do pós-jogo que quando eu rodo a baiana de Vera Verão, eu falo, epa! Não tira o Zarate desse time. Eu acho que o Atlético funciona melhor com esses 2 jogadores abertos, como é o caso do Ademir, que pegou 2 de direita hoje. De direita, hein, Ademir? Aquela pancada de direita, hein? E o Galo não tem como você tirar o Alan do time, não tem como você tirar o Jair. E se tiver que sair alguém, que seja, infelizmente, o Nacho Fernandes. O Atlético tem capacidade, tem jogadores hoje para escalar o Vargas de titular, o Nacho de titular. E o Zarate é titular desse time. O meio-campo, a pegada, a construção, defensivamente, é outro meio-campo com o Zarate. Então, gosto que você mostre para o Nacho como você quer que seja a saída de bola, mostre para o time, mas
Se tiver que escolher quando tiver todo mundo à disposição, ainda acho que o Nacho perde vaga pro Zaratio e que ainda assim prefiro o Keno de um lado, Ademir do outro e o Hulk mais por dentro. Você concorda? Use e abuse da caixa de comentários aqui. O YouTube agora, quando vê muito comentário no vídeo, ele fala: esse vídeo é foda, bom pra caramba. Vou espalhar ele pra todo mundo. Você já tá no meio do vídeo e não clicou em curtir ainda. Então clique em curtir você também. Falei do Nacho, falei do Zaratio, o Hever. Hever, quando chegou em 2019, ele tinha a responsabilidade de ser o cara. Quando um ídolo do quilate do Hever volta para um clube, ele tem todos os holofotes em cima dele. E eu lembro que já fiz esse comentário em 2021 sobre o Hever. O Hever agora não tem o fardo, a tonelada de ser um ídolo carregando um elenco fraco nas costas, como era principalmente em 2019. Você traz o jogador, você não tem que... Quem tem a responsabilidade ali tá nas costas do Hulk, do Arana. É craque demais que o Galo tem hoje para dividir esse fardo. Não tem uma carga intensa de jogos o Hever, e quando entra, mostra a categoria. Eu falo sempre que o Jair é um camisa 10. Outro dia com o João Leite, eu falei que o Jair, né, camisa 10, teve acho que foi ele mesmo que falou, que eu fui falar, característica de Cerezo. Ele: não, deixa o Cerezo, é outra coisa, calma. Porque o Cerezo, o Procopão, quando chegou aqui, pegou um volante e deixou o Cerezo ser solto lá na frente. Ele achava que com a qualidade que tinha que jogar mais solto. Então, viajei para falar do Hever. Mas só para mostrar essa qualidade. O Everson tem lançamento de camisa 10. É milimétrico os passes, os lançamentos do Everson. Os lançamentos do Alan, o passe do Alan. Então, o Hever, numa saída de bola, ele não deixa a desejar para armador. A movimentação, a antecipação, quando o adversário às vezes tenta um passe, ele já está percebendo, ele já faz a leitura correta da jogada, se antecipa, e ele não se antecipa devolvendo a bola. Se ele tiver a oportunidade de acionar um atacante rápido, teve uma bola que ele pegou na lateral esquerda hoje, ainda no primeiro tempo, que ele dá no Keno lá na ponta esquerda, assim, o Hever pega quase como lateral esquerdo e pum, aciona o Keno lá na ponta. Eu falo: cara, ele não tem muita burocracia com o Hever. Se ele tem a oportunidade de construir, ele já constrói, ele tem confiança no potencial dele. E ele pode pegar uma bola aqui na esquerda e acionar um corredor pro Ademir lá na direita com extrema qualidade. Palmas para você, Hever, que jogou muito. Outro cara que fez uma boa partida no fim de semana contra a Caldense e hoje, mais uma vez, o Guga. O Guga, quando fizer bons jogos, eu não vou deixar de elogiar aqui no pós-jogo, que eu gosto de elogiar os caras que eu tava batendo. E esses eu gosto de elogiar. Às vezes o Hulk, os caras: pô, fulano jogou demais, o Arana jogou demais, você não fala. É que esse é elogio de sempre, gente. Então, quando um cara que às vezes a gente tá batendo, o cara tá precisando de uma forcinha, eu gosto de elogiar. Assim como eu faço também. Tava o Nacho apanhando muito. Deixa eu elogiar o Nacho hoje aqui um pouquinho, pra subir a moral do homem, né, velho? Pra encerrar, repetindo um comentário que eu fiz lá na TV também. Acho que eu exagerei muito no começo aqui brigando e já pouco secou. Pronto. Falei sobre Federação Mineira e Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, quarta-feira, 4h30 da tarde. Quarta-feira, 4h30 da tarde, um jogo de futebol. A Caldense se ferrou com a renda. Não tem que passar a mão nas cabeças do clube do interior e achar que eles são santinhos, nunca erraram e são vítimas o tempo todo. Dirigentes sugaram clubes, não estou falando da Caldense, clubes do interior a vida toda, briga de vaidades municipais, né? A prefeitura que ajuda na nota fiscal do estádio, não existe tanta ajuda assim de forma efetiva. Então os clubes do interior também têm sua parcela de culpa, viveram anos com bons contratos com a Rede Globo, patrocinadores fortes da Federação Mineira. O Castelar fortaleceu e mudou a Federação Mineira, fez um trabalho muito legal aqui. Eles tiveram capacidade, tem muito tempo, para mudar seus estádios. O estádio do Vila Nova é deprimente, aquele do Guarani de Divinópolis é deprimente, o gramado lá no começo do ano do Estádio Democrata, a gente estava vendo, coisa triste. Enfim, o Atlético agora é clube empresa, cuida da estrutura, do patrimônio, né? Tem essa depreciação todo ano, investe, é investimento.
4h30 da tarde, um público irrisório no Campeonato Mineiro, com o Galo numa semifinal de Campeonato Mineiro. Já prejudicaram o Atlético no regulamento. O Rodrigo Caetano falou muito bem, o atual bicampeão faz mais jogos como visitante do que como mandante. Aí ele faz a melhor campanha da primeira fase e não tem vantagem nenhuma na final. Desestimula os grandes clubes a usarem suas principais equipes na primeira fase, porque não vai ter vantagem nenhuma se eu ficar em primeiro lugar. Semifinal eu vou pegar um time que tende a não ser tão forte assim, e se eu chegar na final não tem vantagem nenhuma. Tempos atrás criaram as quartas de final do Campeonato Mineiro. 8 times, de 12 do Campeonato Mineiro, 2 caíam e 8 iam para as quartas de final. Né? Ao invés de enxugar as datas, se aumentava as datas. Criamos a final de jogo único para enxugar um pouco a competição. Coloca a semifinal então de jogo único, e aí você tem o grande produto, que é o destaque do Campeonato Mineiro, que é a final, 2 jogos. Você tem 2 fins de semana aí para você fazer algo legal na sua principal competição. Mas não, nos últimos anos realmente a federação piorou o principal produto dela e muito. Fica aqui esse comentário para reforçar, porque já está em 10 dias acaba o Campeonato Mineiro. Pronto, comecei o podcast, comecei o pós-jogo muito nervoso, mas estou calminho agora, mas eu vou ficar calminho se você não clicar em curtir, porque você não clicou ainda. Clica aqui, não esquece não. Beijo no coração de vocês, Faelzinho, paz e amor, volta no próximo pós-jogo. Tchau!